Olá, para vocês que estão dando os primeiros passos junto ao Blender, que ainda não tem uma noção de como ativar um add-on chamado Cell Fracture, que é o fraturador de célula, eu vou fazer um tutorial aqui, review, demonstrando como é fácil o uso desse recurso. Bem, nós temos um objeto aqui bem simples, que é o nosso objeto Cube. Para nós ativarmos o add-on, que vem inativo quando o Blender carrega, nós vamos ter que vir aqui nesse menu superior chamado Edit, que é o Editar. Vocês vão clicar em Preferences, que são as preferências. Ele vai abrir essa janela onde nós temos aqui na esquerda algumas abas de configuração. Vocês clicam em Add-ons. Notem que aqui à direita eu tenho uma quantidade de add-ons que ainda não estão ativados. Eles podem ser ativados quando nós precisarmos usar para alguma finalidade. A finalidade deles não estarem ativos é porque se todos eles estivessem ativos, pesaria na inicialização do programa. Então a gente só usa quando precisar. Então um detalhe aqui, para a gente selecionar esse add-on que vamos usar, é clicar na lupinha, escrever em inglês a palavra cell, que é célula. Ele vai listar, a gente seleciona clicando aqui nessa caixa que fica à esquerda. Para entender onde é que esse add-on está, a gente pode clicar nessa setinha aqui, ó. Ele vai dizer a descrição do add-on, a localização que ele se encontra aí no programa, a localização onde ele se encontra aí junto ao Blender no sistema, o autor, a versão e alguns documentos que a gente pode buscar ou reportar junto à internet. Bem, fechando aqui, com ele ativo, eu posso fechá-lo e eu vou encontrá-lo justamente nesse cabeçalho aqui, junto a 3D View, que é chamado Object. Se vocês vierem até a opção Quick Effects, além dos 4 efeitos, que são os efeitos padrões aqui, que vai do Full ao Liquid, nós vamos ter agora o Cell Fracture funcionando no nosso efeito. Para criar um efeito mais interessante, a gente pode aplicá-lo junto a uma malha complexa e uma malha deformada, ou até mesmo em texto convertido em malha. Vamos ver como isso é simples. Então eu tenho um cubo. O cubo ele é uma malha composta de poucas arestas, vértices e faces. Para dar uma melhor complexidade nele, eu vou fazer o seguinte, eu vou ativar uma ferramenta aqui, que é o Bevel, usando o Ctrl B. Vou puxar o mouse para fora e eu crio as chanfruras nas esquinas do cubo. Para poder arredondá-las, eu vou usar o scroll do mouse para cima. Para baixo eu diminuo, para cima eu aumento, eu dou mais arredondamento. Pressionando o botão esquerdo eu ativo. Para fazer a malha mais complexa ainda, eu vou fazer o seguinte, encostar o cursor sobre o objeto na parte superior e vou usar o atalho Ctrl R. Com isso eu ativo a ferramenta chamada Loop Cut, que é o corte de arestas. Ele traz um corte inicial. Para poder aumentar esse número de cortes, eu posso usar o scroll para cima para aumentar o número de divisões ou o scroll para baixo para diminuir o número de divisões. Então, para cima, eu vou deixá-lo aqui com 4 cortes. Quando eu dou o primeiro clique aqui, eu aplico, eu posso arrastar agora para a direita ou para a esquerda, para posicionar esses cortes na posição que eu quiser. Mas eu posso clicar o botão direito para fixar. E ele fixa as subdivisões com Loop Cut. Com o cursor ainda em cima, eu vou usar o Ctrl R novamente. Ele vai fazer um corte perpendicular na vertical. Eu vou usar o scroll para aumentar até 4. Vou clicar o botão esquerdo, se eu quiser eu posso movimentá-lo para cima ou para baixo. E vou usar o botão direito para fixar. E ele faz outra subdivisão. Para melhorar a complexidade, eu vou encostar o cursor na lateral do cubo, aqui na frente. Usando o Ctrl R, ele dessa vez vai fazer um corte na horizontal. Eu vou usar o scroll para cima até fazer 4 subdivisões. Clicar o botão esquerdo, posso ir para cima ou para baixo. Ó. Tem uma topologia bem mais detalhada. Vamos voltar para Object Mode. Eu vou usar o scroll para afastar aqui a área e vou ativar a ferramenta Move. Vou colocar as nossas setas de deslocamento aqui na área, no objeto selecionado. Eu vou encostar o cursor na seta azul, pressionar o botão esquerdo e trazê-lo para cima. Eu posso fragmentá-lo, usando dessa vez o nosso Cell Fracture. Então um detalhe aqui é que nós vamos vir em Object, vamos vir lá em Quick Effects, com o cubo selecionado nós vamos clicar em Cell Fracture. A gente abre uma caixa de configurações que vai nos detalhar algumas configurações para fazer o efeito da melhor forma possível. Entre eles, vocês vão ver que eu tenho aqui os pontos
de limitação aqui que eu quero fazer no efeito. Eu posso fazer pelas vértices da malha que eu subdividi, pelas vértices parenteadas, pelas partículas que eu possa ter aplicado aí na malha, pelas partículas parenteadas ou então pelos traços que eu possa ter desenhado na malha através do lápis de cera. Então, como eu vou utilizar a malha, eu vou utilizar essa primeira opção chamada Unverse. Aqui em Source Limit eu vou dizer qual é a quantidade de fragmentos que aconteça no efeito. Ele está utilizando aqui um fator de 100, eu posso aumentar, eu vou deixá-lo aqui 250, é suficiente. E aqui em Noise eu posso fazer com que esses fragmentos eles não tenham a mesma proporcionalidade, então eu vou deixá-lo aqui em ponto 0,6. Em Scale eu vou fazer com que essa fragmentação ela tenha formas diferenciadas a partir do eixo. O primeiro é o X, o Y e Z. Então, se eu quiser que ela tenha uma condição diferenciada em X, eu venho no primeiro valor, diminuo o valor aqui e coloco um valor diferente. Aqui embaixo eu tenho como dar mais complexidade nos fragmentos, mas eu não vou mexer isso porque eu não tenho uma máquina aqui em condições de trabalhar com esse tipo de cálculo. Vai travar aqui o meu sistema. Então, o que eu vou manter aqui é somente o Random em ponto 25, e vou determinar qual é o tipo de fragmentação que eu queira que aconteça. Pode ser randômica, em modos pequenos fragmentos ou fragmentos grandes. Como eu quero partículas pequenas, eu vou mantê-lo em small. Aqui então, eu posso criar fragmentos utilizando uma coletânea que eu posso selecionar aqui na Outliner, criando o nome através dessa opção chamada Scene. Então, para eu criar a coletânea aqui na Outline, eu posso simplesmente nessa opção Collection determinar que eu quero o nome malha, vou deixar em maiúsculo que fica mais fácil, malha fragmentos. Essa é a coletânea que eu vou criar aqui na Outline, cujos fragmentos que serão criados com Self-Fracture irão fazer parte dela. Então, quando eu dou OK aqui, ó, nós vamos esperar alguns segundos acontecer a fragmentação, a depender da máquina pode ser mais rápido ou mais lenta aí o processo. A minha é uma máquina básica, demora um pouquinho. Bússola terminou, os fragmentos foram criados. Porém, esses fragmentos que foram criados, vocês vão notar aqui na Outline, vou fechar essa guia aqui, ó, que ela foi criada nessa opção chamada malha fragmentos. Quem é o objeto principal da fragmentação é o cubo. O cubo está aqui, ó, na Collection. Ele vai criar os fragmentos com o nome desse objeto principal, dando uma sequência com um traço cell e uma sequência numérica, a depender da quantidade que eu determinei lá em Source Limit. Então eu tenho agora aqui tanto a nossa collection com os fragmentos aparecendo, como o objeto principal aparecendo. Eu posso desabilitar os fragmentos, eu vou ficar somente com o objeto cúbico. Mas eu posso também ocultar o cubo e posso fazer aparecer somente os fragmentos. Eu poderia selecionar um fragmento, vir aqui em efeito físico, clicar em Read Body para criar as características desse fragmento, depois eu selecionar todos os outros fragmentos e copiar as características que eu apliquei nesse fragmento nos demais, como eu fiz no tutorial anterior. Mas nós vamos ver uma forma mais prática de fazer isso direto. O detalhe aqui, pessoal, é que a gente ative o Wireframe. Vamos selecionar com a ferramenta B, ou então clicando aqui em Select Box, nós vamos pressionar o botão esquerdo, arrastar e selecionar todos os fragmentos. Nós vamos aplicar esse efeito de forma direta, sem a necessidade de copiar propriedades. Isso pode ser feito clicando em Object. Vocês vão ver que eu tenho uma opção agora chamada Read Body aqui, ó, do qual eu posso clicar em Add Active. Quando eu clico, todos os fragmentos, qualquer um que eu selecionar, ó, já tem a propriedade já aplicada, sem aquela necessidade de copiar como eu fiz no tutorial anterior. Com todos eles selecionados, vamos voltar a nossa visão aqui em modo sólido. Se eu der um play, todos vão cair, porque todos eles têm o Read Body aplicado. Mas eu preciso de um objeto plano. O que é que eu vou fazer aqui? Eu posso simplesmente usar um Shift A, ou então vir aqui em Add e aplicar uma Mesh Plane. Vou dar um S. E a esse plano, eu vou voltar em Object, na condição Read Body, aplicar um Add Perceive. O que é isso? É um obstáculo. Quando eu dou um play, ó, todos os fragmentos caem e fazem esse atrito aí na malha. Eu posso usar aqui, na vista em modo sólido, o efeito de utilizar aqui uma cola do tipo Random. Eu vou ter os fragmentos com várias cores e eu tenho o efeito aqui acontecendo de forma simples e prática.
Vou usar um X para apagá-la e vou adicionar um texto qualquer aqui. Posso usar o Shift A ou posso vir aqui em Add, ó, clicar em texto. Vou configurar esse texto aqui antes, usando o Rotation em X com 90 e Rotation em Z com 90. Com o nosso texto eu posso simplesmente complementar aqui a frase entrando no modo Edit Mode. Vou utilizar a letra O aqui. Vamos escrevê-la aqui em maiúsculo, texto. Vamos dar a esse texto uma característica aqui tridimensional. Nós vamos selecionar a letra A, abrir geometria e vamos, na opção geometria, aumentar o valor de extrude para dar um corpo aí no texto. Vamos então fazer o seguinte, vamos dar um deft para criar chanfruras e vamos afastar aqui na opção de parágrafo, em caractere espécie, vamos dar 1.2 para afastar o texto. Porém, o nosso texto está totalmente aqui do lado direito do seu ponto de origem, então nós vamos fazer com que ele seja posicionado no centro. Centralizado, se olhar agora pelo eixo X, vocês vão ter algo parecido com isso. Então temos um texto aqui que por enquanto é texto. Eu tenho que dar a ele a condição de um objeto do tipo malha para fazer o efeito. Então eu vou vir aqui em Object, vou descer até essa opção aqui chamada Convert Tool e vou aplicar Mesh from Curve. Veja que o texto agora não é mais texto, ele passa a ter um símbolo de objeto de malha. Se eu entrar com ele no modo Edit Mode, ele é um objeto formado de faces, arestas e vértices. Então eu preciso arrumar esse texto. Então uma das condições que eu tenho para arrumar esse texto é aplicar nele aqui um efeito que é um modificador. Vamos clicar em Modifiers, Add Modifier, vai ser um Remesh. Nós vamos desabilitar nas configurações do Remesh o Remove e vamos usar o Octdraft com o valor 6 e vamos aplicar. Tendo aplicado, se vocês entrarem agora no modo Edit Mode, vocês vão ver que o texto agora ele traz uma condição mais arrumada aqui com as suas faces, arestas e vértices. É com isso que nós vamos fazer o efeito. Vamos então aplicar nele o Self Fracture. Antes vamos trazê-lo para cima, selecionando, vamos trazê-lo aqui para cima um pouco. E vamos agora, com esse texto que virou malha, selecionar a opção Quick Effects, Self Fracture. Então eu vou usar aqui a um vértice. Source Limit eu vou deixar aqui com 180 para não ficar muito pesado. Noise eu posso manter em 0.06. E aqui eu vou escolher uma coletânea para ele jogar esses fragmentos. Vou botar aqui textos, fragmentos. Tendo já condicionado aqui, eu vou dar OK. Aguardar a fragmentação acontecer até o processo se finalizar. Pronto, eu posso utilizar aqui a condição em modo Random, onde eu vou ter os fragmentos e posso usar o Shift A, Mesh Plane, S, aplicar nesse plano um Read Body passivo, já que ele não vai se mexer. Eu vou fechar aqui, no plano eu vou ocultar por enquanto para não atrapalhar. Vou ocultar também o texto principal para não atrapalhar, só tenho agora os fragmentos. Vou ativar o Wireframe, selecionar a ferramenta de Select Box, pressionar o botão esquerdo, arrastar e selecionar todos os fragmentos. Vou voltar a visão em modo sólido. Com todos os fragmentos selecionados, eu vou aplicar diretamente o efeito Read Body do tipo Active. Tenho agora o objeto espatifando sobre o plano que está aqui oculto. Então, se eu voltar o plano, vocês vão ter aí o efeito do texto. Vamos clicar fora para vocês entenderem, acontecendo de forma simples e prática na sua fragmentação. Então, é um add-on que ele vai servir tanto para objetos transformados, objetos básicos ou até mesmo textos transformados em malha, como eu demonstrei aqui para vocês. Bom proveito e até o próximo tutorial.